Só que pra galera da minha geração é um pouco é um pouco mais distante de se aproximar às vezes. Por exemplo, recentemente rolou essa treta aí, o Gorgonoide. Eu falei pra ele, cara, eu falei assim, irmão, essa parada ia acontecer. Eu falei isso pessoalmente pra ele, falei assim, uma hora ou outra ia acontecer. Porque o que acontece? Uma geração de atletas, junto com essa nova geração de pessoas que comentam esporte e produzem conteúdo, às vezes com um pouco mais de sensacionalismo, aquelas thumbs que dá vontade de ir lá e clicar. Existe uma distância um pouco grande da galera que produz conteúdo, comenta fisiculturismo, pra galera raiz ali que competia há 20 anos atrás. E eu falei pra ele, cara, sabe o que foi legal disso tudo? Ter a oportunidade de estar aqui agora contigo e a gente fazendo essa amizade aqui, talvez a gente ser o exemplo da união desses dois públicos. Sim. Porque eu falei, porra, imagina que legal, cara. Vocês têm aí de vez em quando vocês abrem live aí para comentar os campeonatos, às vezes comentar alguma coisa sobre um atleta ou outro. Imagina que legal poder ter um outro atleta junto, divergindo de opinião ou criando uma outra tipo de discussão. Eu falei, cara, a hora que vocês precisarem eu tô aqui. Falei. Sim. Então assim, uma hora ou outra ia acontecer isso. Ou comigo, ou com qualquer outro atleta, ou com qualquer outro comentarista. Porque são públicos, são pessoas que muitas vezes enxergam a coisa de forma diferente. Uhum. E da mesma forma eu percebi que da mesma forma que eu percebo que essa galera chegou agora e está comentando o evento, eu também não procurei buscar saber o tipo de trabalho que os caras fazem. Então a falta de conhecimento sobre ambas as áreas faz com que essa galera não se converse muito bem, assim. Sim. E aí fica uma parada meio distante. Aí fica assim, o meu público e o outro público e aí fica assim, divergência de opiniões. E, cara, bota os dois públicos pra falar, então. Né? Eu acho que divergência de opinião gera discussão, isso é positivo pra caramba. Sim. Né? Imagina nós três aqui sempre concordando um com o outro. A gente nunca vai chegar num embate, a gente nunca vai chegar numa discussão. Talvez, mas eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. E foi o que aconteceu. Sim. Eu nunca tinha pensado por outro ponto de vista que não fosse o meu. Sim. Né? Então, quando a gente consegue reconhecer isso, é legal. Então, acho que com o crescimento do esporte, o que eu quero dizer com isso é que com o esporte crescendo, vai haver alguns embates. Sim. Pessoas que pensam diferentes uma das outras, pessoas que têm uma linha de uma das outras. A gente estava conversando, o próprio movimento dos naturais. Sim. Então, assim, começa alguns embates. Sim. Mas eu percebo, cara, que quanto mais próximo os públicos que esbarram nas ideias, nas opiniões, na forma de ver, quanto mais há proximidade entre os públicos, maior a chance do debate, maior a chance dos discursos, das discussões. De conclusões, de decisões. E até, é assim, cara, que a parada cresce, entende? Sim. Quando os públicos começam a se formar de maneira independente e não conversam entre si, começam a se formar dois grupos. As pessoas que gostam desse tipo de público e as pessoas que gostam desse público. A gente vê muito isso na política, né? E eu acho que quando há discussão, quando há um movimento ali de conversa, eu acho isso muito rico. Eu, pelo menos, é a minha opinião a respeito disso. Quando não tem esse movimento de conversa, ambos se confortam e um ofende o outro. Aí fica essa brigalhada toda, também. Né? Cara, eu sempre falei, eu falei num podcast. Perde, né? O público perde. Falei num podcast uma vez, falei assim, ó, o Brasil é tá se tornando uma das maiores potências do fisiculturismo atual, né? Primeiro se falava muito dos árabes, né? E aí, de repente, o Brasil veio uma avalanche de atletas de diferentes categorias e tomou conta. E eu sempre falei, o brasileiro, eu acho que ele só perde para ele mesmo, né? Com esse tipo de pensamento. Sim. E quando eu falo isso, eu culpo a minha geração, a atual geração, não existe um culpado. Existe sim movimentos independentes. Eu acho que quanto mais a gente conseguir criar pontos em comum entre os grupos, eu acho que fica mais fácil para conseguir fazer as coisas. Eu acho que eles crescem mais. Sabe aquela parada juntos somos mais fortes? É mais ou menos isso. É verdade. Essa regra que funciona. Por exemplo, se você coloca dois polos numa mesa e eles começam a conversar, o público que sai ganhando com isso, porque a quantidade de informação que você consegue absorver vendo dois lados, vendo duas histórias, vendo até o ponto de vista como muda, é muito Cara, rico. eu tive um aprendizado recente agora com isso tudo, porque eu era um cara que eu defendia muito o meu ponto de vista e eu achava que qualquer coisa que, sei lá, uma pessoa fosse falar, eu achava que ela não estava muito em contato tão aprofundado do esporte quanto eu.
e que talvez a minha opinião fosse mais relevante em comparação dela. Eu aprendi pra caramba com isso, eu percebi que não é assim. Então, quando eu falo porque eu também descobri isso, entendeu? Então, assim, eu falei, cara, talvez isso aconteceu para tentar servir de exemplo para outras pessoas, entende? Eu mudei completamente a minha forma de enxergar, Exato. sabe? E quando eu falo isso, eu não tô botando pano quente, não. Eu tô querendo ver a discussão, mas tô querendo ver o debate produtivo, aquele debate que tu chega em algum lugar, sabe? Sai ganhando, né? E não aquelas discussões que não chegam a lugar nenhum. Essas são as discussões improdutivas. São discussões que incitam ódio, que acabam não agregando em nada. Agora, vamos discutir o esporte, vamos falar, às vezes, né? Eu acho isso. Eu acho que a gente está vivendo... Mas assim, colocando isso tudo num balanço, eu acho que o saldo é super positivo, cara. O número de shows profissionais que a gente tem aqui no Brasil, o número de atletas. Então, isso é uma coisa, sei lá, uma coisa revolucionária pro esporte, sabe? Edu, eu tenho uma dúvida, já que você tocou no assunto em questão do natural. Guilherme, rapidinho, antes de você terminar, só pra falar, que senão eu vou esquecer. Marcos Len tá na live, mandou um abraço. Marcos Len, ó. Um abração, mestre. Ontem eu falei dele, contei a história de quando eu fui competir em 2000 em Guarulhos. Eu cheguei lá, assim, quietinho, no backstage e tal, e aí ele foi o cara que me ajudou. Ele foi o primeiro cara que olhou pra mim e falou: vem cá, moleque. Quantos anos tu tem? Mas não era o Jorlan, era... Quantos anos tu tem, brother? Ele olhou pra mim e falou: quantos anos tu tem? Eu, sei lá, cara. Eu falei assim... Sei lá. Eu tô tentando lembrar quantos anos eu tinha. Eu tinha